Bem, bom dia a todos. Bom dia. Vamos iniciar o nosso audical. Vamos colocar em pé e vamos orar nesse momento. Senhor, obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós. Agradecemos ao Senhor por essa igreja. Também pelo frio, sabemos que é provisão do Senhor, pela decisão soberana. Obrigado a Deus pelo clima, pelas circunstâncias, nem sempre favoráveis ao nosso interesse, mas que o Senhor, Deus, faz o que lhe apraz. Ajuda-nos a ser gratos ao Senhor por cada circunstância. Pedimos ao Senhor agora, Deus, que o Senhor fale conosco nesse tempo dessa classe, e pedimos também a sua bênção sobre cada classe reunida nessa manhã, em cada uma delas o Senhor seja engrandecido, a tua palavra seja ensinada. Obrigado, Deus, por tudo que o Senhor tem feito por nós, e por essa manhã, nessa classe, pedimos que o Senhor nos ensine. Eu te peço por aqueles que não poderão estar conosco, alguns viajando, aproveitados, ou mesmo aqueles que estão dispostos, ou mesmo fraquejar vácuos em relação à fé do Senhor, que o Senhor possa levantá-los, exortá-los, animá-los a estarem na tua casa. Pedimos a Deus por essa igreja e pedimos e agradecemos por tudo em nome de Jesus. Amém. Podemos sentar? Falando sobre educação e disciplina, né? Que é o nosso alvo, voltando ao texto de Efésios, capítulo 6, versos 1 a 4, diz o seguinte: vós, filhos, sede obedientes aos vossos pais, no Senhor, porque isso é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não coloqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os a doutrina e a admoestação do Senhor. Bem, esse é o texto que a gente está estudando, e esse estudo baseado no livro de Apocalipse, que a gente já tem falado. Eu fiz um resumo de tudo aquilo que a gente já usou e participou, e a gente está concentrado, principalmente no quarto versículo. Os três primeiros
falávamos sobre a responsabilidade de filhos para com os pais, ou seja, as ordens aos filhos, e estamos concentrando as ordens aos pais, né? E por isso a ênfase é o versículo 4, né? Que diz: vós pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e administração do Senhor. E aí, destacando então a palavra pais, né? Que é a palavra-chave desse versículo, ou seja, para quem se destina, aos pais. E as duas ordens são, primeiro, não provocar a ira dos nossos filhos. Ele já falou que várias circunstâncias podem fazer com que os pais provoquem os filhos a ira em qualquer fase da vida, viu? A gente está falando não é sobre criança, não. A gente está falando sobre a relação pais e filhos por toda a história da vida. Enquanto o pai ou mãe existirem, enquanto os filhos existirem, essa relação de pais provocarem a ira pode acontecer em qualquer momento, certo? Então essa primeira parte do versículo, ela não se extingue por uma idade, né? Pais não devem provocar a ira aos nossos filhos, seja os filhos com a idade que for, né? Tem pais que com 90, com 100 anos, está provocando a ira dos filhos com 80 e 70, né? Isso eu já presenciei em situações diversas. Então, provocar a ira é um fato contínuo na vida, né? Assim como, por exemplo, se você voltar no texto, a relação dos filhos para com os pais, sobre honrar aos pais, né? A honra ao pai é aquilo que ele merece pela condição que é. Muito embora tem pais que nem mereçam, essa é uma verdade também. Tem pais que nem merecem ser honrados, mas por uma relação divina, uma ordem divina, a honra deve ser executada pelos filhos, ainda que os pais não sejam dignos. Não sejam dignos em que situação, por exemplo? Que situações? Por exemplo, os pais poderiam dizer que talvez tenham uma condição de nem serem dignos. Abandono? Muito bem, o que mais? Filho da vida, né? Ser grosseiro em casa, tudo. O filho observa isso, não vê o exemplo, né, de vida do pai. Mas ainda assim. E a lista é uma inversão. Lembra aquela história de não provocar a ira? Tem filhos que estão ou ficam irados porque os pais cometeram e cometem erros a vida toda na relação, né? E aí tem situações diversas, como preferências de filho, como tratar mal os filhos, isso não importa a idade, assim como também a forma de tratar, a forma de não acompanhar, uma série de situações, né? Eu já vi pais que investem milhões no filho e investem centavos no outro, né? E às vezes isso cria um problema sério. Essa questão, por exemplo, de bens é uma das tragédias maiores das famílias, né? Muitos pais fazem diferença enorme na relação de investimento com os filhos, financeiro. Isso, às vezes, na fase bem mais idosos, né? Você vê pessoas e filhos e pais brigando por causa de dinheiro. E às vezes tudo por conta dos pais terem cometido grandes erros na maneira de administrar os seus bens e não fazer isso de uma maneira igualitária, né? Olha, dinheiro é certamente uma das grandes questões que trazem traumas nas relações familiares, né? Por isso é importante pais pensar muito bem, desde a infância até toda a história de vida, qual a relação que está tendo com cada filho. Se tem um, se tem dois, se tem 10, qual a relação que se tem com cada filho, porque os pais serão responsabilizados diante de Deus. Deus vai, né, responsabilizar os pais que cometeram erros de maneira equivocada de tratar cada filho em particular, bem como cobrar dos filhos, se honraram ou não. E às vezes vai acontecer de que pais vão fazer mais pelos filhos, ou o contrário. Pode ser que filhos vão fazer melhor do que receberam dos pais, né? Ou seja, vão responder aos pais uma atitude melhor do que aquele que receberam, né? E é interessante como Deus vai cobrar de ambos os lados, né? Pais que forem injustos, né, e serão cobrados de Deus, filhos que não honraram, assim como filhos que honraram e pais não reconheceram isso, e pais que honraram uns, não honraram outros, enfim, uma série de questões. O fato é que Deus cobra de pais e filhos a relação contínua de honra e de provocar a ira. Então, a honra e a provocação à ira são questões contínuas durante toda a história da existência de pais e filhos, né? Não importa a idade, né? A obediência a gente já falou que é temporária, né? Enquanto estiver sob a tutela dos pais. Bem como criar nas doutrinas de boa estação é temporário, porque vai chegar um momento em que os filhos já estão criados e vão tomar seus próprios rumos, né? Muito bem, aí voltando então ao ponto-chave da nossa história, o versículo 4 fala aos pais, né? A responsabilidade primeira de não provocar a ira, e segundo, criá-los na doutrina de uma estação do Senhor. Essa criação da doutrina é assim como também a questão da obediência, tem um prazo.
Qual é o prazo? Quanto tempo os pais podem esperar que os filhos sejam obedientes? E quanto tempo os pais podem esperar ter a chance de criá-los na doutrina e demonstração do Senhor? Qual o prazo de validade disso? É isso? Qual é o prazo? Acho que não tem prazo. Porque o bom filho, ele sempre vai ouvir conselho bom, né? Não, mas aqui não é conselho. Conselho não tem nada a ver. É criação, ou seja, um ato de autoridade sobre os filhos, né? O ato de autoridade na doutrina, de criá-los na doutrina e demonstração do Senhor, né? E lá, a obediência, são relações de autoridade. Tem limite isso? Tem validade? Até quando? Ou não? Ou não tem prazo? Os pais vão criar os filhos na doutrina e demonstração do Senhor, mesmo com idade de 40, 50, 30, 70 anos, os filhos, nessa idade, os pais vão continuar criando-os na doutrina e demonstração? Não. Óbvio que não. Essa criação, ela aconteceu, não acontece mais, né? Qual é o limite, qual é o teto dessa relação de pais serem responsáveis pela criação dos filhos nessa condição? Oi? Okay. Mas vamos imaginar que os pais estão com os filhos lá, os filhos não casaram, estão com 20 anos. Quer dizer, casado está lá, não casou, está lá, sei lá, está lá 20 anos, continua sob a tutela, mas não assim é a criação da administração? Pastor, até a hora que o filho adquire a maturidade, né? Decidir por si só. E quando é a maturidade? Mas eu estou provocando uma reflexão. Hã? Você demora? Você tem adolescente com 30 anos de idade. Não. Não. Aí é supracultural, né? Essa relação do versículo é supracultural, importa a cultura, né? Não, aí não é questão cultural. É o que eu digo, a Bíblia ela tem orientações que estão acima de qualquer cultura, né? Não importa a cultura, a questão da bíblica ela se sobrepõe, né? Mas e aí, qual é o tempo? Vamos mudar a pergunta então, que a resposta vai ser a mesma. Até quando os pais conseguem mandar nos filhos? Efetivamente, dar ordem aos filhos, uma relação de autoridade permanente. Só quando criança. Hã? Uns 16 anos, sei lá, 18 até. É. Tem família que adota. Decisões próprias, né? Hã? Tem uma época dos nossos filhos, ele vai ter suas decisões próprias, principalmente quando eles assim, começam a fazer trabalhar, ele já tem um raciocínio maior, ele já sabe um pouco mais ou menos o que é da vida. Eu acho que você pode orientar alguma coisa, mas ele já tem sua decisão formada. Ok. Diga o que Mas tem família que adota o seguinte critério: quando você estiver morando comigo, eu pagando as suas contas e tudo mais, você me deve ter experiência. não entendo, exato. Mas é uma obediência forçada. Sim. Contra a maturidade do filho, né? Exato. E essa decisão, ela é sensata? Pensar assim. Não, acho que é forçada. Ela é uma decisão sensata, esse plano de autoridade, vamos dizer assim, autoridade absoluta, numa fase, vamos chamar aqui, como a Maria Socorro falou, uma fase que a gente poderia detectar o quê? Idade, chutando aí. Adolescência, juventude, talvez? É isso que você está falando? Nessa fase, a autoridade absoluta funciona? Não. Se os pais que adotem o princípio da autoridade absoluta enquanto estiver debaixo do telhado, dela, provocam a ira dos seus filhos. É curioso, né? É uma provocação à ira. E pior, ela é uma atitude que faz com que os filhos jamais cresçam, jamais se desenvolvam. Porque aí, nesse contexto, os pais não estão respeitando e nem compreendendo a necessidade daqueles filhos de aprenderem a bater asas sozinhos, né? Tem pais que acham que os filhos nasceram para serem deles. Os filhos são meus. Essa é uma visão tosca, errada da vida, né? Uma visão totalmente contrária ao princípio bíblico. Na verdade, os filhos são herança do Senhor. Salmo 127. Os filhos não são nossos, são herança do Senhor. E Deus coloca os filhos nas nossas vidas
para que nós nos derramemos como vida, como influência na vida dos filhos. Mas nós criamos os filhos para a vida, certo? Assim como o pastor Gelton pregou sobre a águia, esse dia, você comentou, professor, não? Foi, né? Comentou sobre o fato da mãe águia que joga o filho para aprender a voar no penhasco. Isso é uma ilustração antiga. E aí, quando chega a hora, a mãe águia vai lá e expulsa, né, come o ninho e expulsa o filhote para que ele aprenda o primeiro voo, né, de uma altura enorme. E, na verdade, essa relação, essa ilustração da águia, ela representa uma visão que até Deus colocou isso em certos animais, né, mas muitos pais não entendem isso, né, e a perspectiva dos pais é criar os filhos para que vivam e vivam bem, inclusive e principalmente longe dos olhos dos pais. Ou não? Já pensou se os pais quisessem manter o contato e a decisão da vida dos filhos por toda a história de vida? Então não criou um homem com uma mulher, criou um moleque, criou uma criança, criou um dependente, e será um péssimo filho. Filhos que se prezam aprendem a ser independentes e ainda assim honrar seus pais, não é isso? Isso é o princípio de Deus. Os filhos são herança do Senhor, não são propriedade dos pais. É um bem do Senhor. E, portanto, os pais têm que entender que o processo de criação, na administração do Senhor, é prepará-los para que tomem decisões e vivam a vida com autonomia. Assim é o propósito da vida, não é isso? Fomos criados para que as decisões sejam nossas. E aí, o momento da decisão, que é sua. Você vai levar em conta tudo que você aprendeu dos pais, tudo que aprendeu do Senhor, né? Da vida, do seu histórico, mas as decisões têm que ser aprendidas, né, ser tomadas de uma certa fase da vida. Muito bem, a pergunta é, essa transição, que é a vida com autonomia e a vida sob a tutela, a batuta dos pais, como que ela acontece? É de uma vez? É no ordinário data? Quando que acontece? É Gradativo. Começa em que fase? Desde o início, cuidado, desde o bebezinho até eles, por exemplo, vai ser o fato do filho, né, com 13 anos. Hoje ele já tem algumas decisões. Ele já quer ir para a escola sozinho, e eu deixo, porque eu quero que ele cresça. Sim. Eu fico com uma certa preocupação, fico, mas todos os dias a gente vai da mesma partida. Isso a gente vai ter até uma certa idade. Quando ele tiver 15, 16 anos, ele vai ter um poder maior de decisão. Porque nesse período, acho que eles não são tão influenciados como esse período agora. Que é a transição da adolescência para a pré-adolescência. A minha pergunta tem relação direta com aquilo que eu estudei, que nós estudamos esses dias atrás, sobre inocência e consciência. Lembra quando a gente falou, quem estava aqui, falando sobre inocência e consciência? E aí uma das perguntas é isso, né? Afinal, quando uma criança deixa de ser inocente, né? Na perspectiva de Deus, embora seja gradativo, quando que Deus entende que aquela pessoa é responsável, inclusive para ir para o inferno? Tem noção dos seus atos, né? Que pode ser em qualquer idade. Que idade? Veja, decisão de ir para o inferno, quando que vira a chavinha no conceito de Deus? 7 anos? É? Será? Antes dos 7 morrer não vai para o inferno? Então, criança bem compreensiva, né? Entender tudo. Tudo tem a ver com disciplina e a criação. Bom, em primeiro lugar, como a gente começou a falar esses dias atrás, a consciência é gradativa, certo? Não é isso? A consciência é gradativa, ela vai se desenvolvendo. E até comentamos, né, sobre Fábio Laura, né, que aceitou Jesus esses dias, com 5 anos de idade, né? Assim como eu também, antes dos 5 anos eu aceitei Jesus. E eu creio que se eu não tivesse aceitado Jesus naquele momento, se eu morresse, eu tinha ido para o inferno. Eu tinha 5 anos de idade. Eu creio que naquele momento, se eu não tivesse aceitado Jesus, eu tinha ido para o inferno. Porque eu já tinha consciência do que era céu e inferno, sobre pecado e sobre desobediência a Deus. A pergunta que é o ponto-chave sobre a decisão de ir ou não para o inferno, vamos dizer assim, na perspectiva de Deus, é quando eu compreendo o que é pecado. Quando eu compreendo o que é pecado, que é aquele ato que eu cometo por decisão pessoal, aí eu pequei. Não é assim que é o pecado? O pecado é aquela decisão que eu sei que está errado, eu estou fazendo, eu sei as consequências, e assim eu cometo. Como é que eu posso dizer isso? A partir de que exemplo primário na Bíblia eu posso dizer que isso é o conceito de pecado? Gênesis capítulo 3.
Gênesis capítulo 3, o que aconteceu? Quem era o caso ali? Eva. Ela não estava consciente? Quando a serpente conversou com ela, ela não sabia exatamente o que estava fazendo? Ela não tinha plena consciência do seu pecado, da sua consciência ali. Ela sabia a ordem de Deus, ela sabia a orientação de Deus, ela ouviu, conversou, negociou com a serpente e decidiu fazer. Consciência sobre o pecado, sobre a consequência. Em Tiago capítulo 1, veja comigo esse texto, eu coloquei aqui na lista, mas só para a gente acrescentar. Em Tiago capítulo 1, um texto que é bastante explicativo, né? Quase um conceito filosófico sobre o que é pecado. Se o Mota puder colocar isso, consegue? Tiago capítulo 1, verso 13. Tiago 1,13. Tiago capítulo 1, verso 13. Diz lá, na tela. Ninguém sendo tentado, diga de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. A primeira coisa, a origem do pecado era Deus, certo? Deus não tenta ninguém, e aí veja bem, alguém pode falar assim, mas a tentação é de Deus. Não, Deus realiza provações. Provas são diferentes de tentações, tá? Existe uma diferença entre provação e tentação. A provação quer que você cresça na natureza. A tentação quer a sua destruição. A provação vem de Deus. A tentação vem de Satanás ou da nossa própria carne. Então, Deus não tenta ninguém. Verso seguinte, 14. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado, ou seja, envolvido, né, pela sua própria concupiscência. A palavra concupiscência significa sujeira do pecado. Ou seja, você está lá naquela sujeira, envolvido no pecado, na relação com o pecado, no enredo do pecado. Então, quando você é atraído e envolvido nisso, aí veja, verso 15, depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado, e o pecado sendo consumado, gera a morte. Então, esse versículo, esses versículos que nós lemos, mostram, portanto, como se dá o pecado na cabeça de um ser humano. Então, ele é uma decisão, volta por favor, irmão, verso 14. Cada um é tentado quando atraído, envolvido, né, enrolado na sua própria mentalidade. Né? E aí o verso 15, depois, o verso 15, por favor, mostra. Depois, havendo ele, né, consciência concebida, ou seja, eu decidi pecar, aí então dá luz do pecado. É mais ou menos assim, Eva pecou em que momento exato? Então, ela pecou quando ela tomou o fruto na mão? Qual o momento do pecado? Quando ela decidiu. Quando ela decidiu. Antes de estender a mão, ela já tinha pecado. Certo? O pecado dela foi aqui, a decisão. Quando ela decidiu, ok, verdade, vou fazer isso, eu quero, apesar das consequências, aí foi o pecado. Naquele momento foi o pecado dela. Olha, lá vem o seu nome especial, né? E viu a mulher, muito bem, seu nome, nem mencionei nada como, né, uma pessoa prática, eficiente, né? E viu a mulher lá, Gênesis 3, ó. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou o seu fruto e comeu. E deu também ao marido dela, comeu, e ele comeu com ela. Mas, e é interessante, o Malta foi muito feliz em usar esse versículo especificamente. Muito obrigado, senhor colaborador, né? Eficientíssimo. Veja que o pecado, o ato de tomar, veja, aqui é o momento que ela estendeu a mão e pegou o fruto, certo? Mas o que diz antes de tudo? Ó, mulher, e ela viu a mulher que aquela árvore era boa, ela começou a analisar, não, acho que o negócio era pena, negócio é bom, né? Agradável, desejável, quer dizer, ela primeiro arrasou, pensou, decidiu, e depois ela tomou. Deus não fez esse versículo à toa. Ele fez para mostrar como se dá o pecado. O pecado primeiro é uma decisão, né? Ou seja, é aquela história, eu acho que eu vou roubar a cadeira que o Florisal está sentado. Mas como eu vou fazer isso? Deixa eu pensar. Vou primeiro dar um chute na carreira dele, vou chutar de lado, vou cumprimentar ele. Quando ele está de pé, eu levanto, pego a cadeira e eu vou. É isso mesmo, vou fazer isso. Bom, já peguei aqui, certo? Antes eu lá, nem fiz nada, mas ali está o pecado. Não é assim que Jesus disse sobre o adultério? O que ele disse sobre o adultério? Ele diz assim, a lei disse, aquele que adulterar a mulher, né? Meteu adultério no seu coração. E aí Jesus disse o quê?
cobiça, o desejo. Do adultério já adulterou. Uma pessoa que já, X já foi. Né? Você desejou? Já. E aí tem muita gente já adulterando e não sabendo disso. Né? Ou uma chave. Né? Que o adultério é o simples desejo e a cobiça. Muito claro, a cobiça. Né? Muito bem. O pecado, portanto, se dá numa decisão mental. Ali começa o pecado e ali começa a responsabilidade de Deus. Muito bem. Agora vamos colocar, tirando esse cenário dos graves, e vamos nas situações mais simplórias da vida. Quando que uma criança tem capacidade de fazer isso em alguma situação? De cometer um pecado. Tudo bem, você vai pensar assim, eu não tenho a mentalidade que ela tinha, ou que alguns de nós tem, mas quando que na mentezinha da criança ela é capaz de tomar uma decisão sobre um ato, né, ainda que curtinho, momentâneo, e cometer algo que seja pecado, que seja desobediência? Quando uma criança tem essa capacidade? Instruída, sabe que é pecado, sabe das consequências, mas vai lá e assume as consequências. Quanto uma criança pode fazer isso? Na mais tenra idade, não é verdade? Das coisas mais simples. Não mexa nisso, senão você vai apanhar. Tipo isso. Um exemplo clássico, né? E ela vai lá, olha para os lados, né? Ninguém viu, vai lá e faz. Não é assim que a criança vai? É só você ficar olhando de longe. E você vai ver que a criança... Bom, ali já é um pecado. E por esse ato, por mais simples que seja, ali ela já é digna de ser considerada pecadora. Então, qual é a sua estimativa? A chavinha vira agora. Então, se a criança é capaz de tomar essa decisão e assumir as consequências, ela é passível de condenação eterna. Ele faz coisa errada, pequenininho, ele esconde, né? Exatamente. Esse ato em si já é considerado pecado? Sim, não? claro. Né? Mas a criança, ela não tem por natureza testar seu limite, até para se desenvolver, para não ficar parado no tempo. Ok. Mas é um exercício de... A criança constantemente, ela afronta os pais. Sim. É um exercício, né? Que pode ser um exercício até sadio. Ok. Né? É ponto isso. Até certo ponto, né? Quando Quando ela quer testar a autoridade, não, mas um primeiro momento, uma primeira desobediência, para ela entender até onde vai o limite dela. Isso aí é constante, né? Não, existe, claro, uma vida elástica, né? Um puxa para um lado, puxa para o outro. Até que os pais definam que o limite ultrapassado tem consequências. E quando isso, uma decisão da criança, por mais tenra idade dela, ela está consciente que ela está puxando o elástico um pouco mais, ela já tem consciência do pecado. Agora, se uma criança é capaz de compreender a lei e a consequência, ela é capaz de compreender o amor de Deus e a morte do Senhor Jesus. Então, quando uma criança é capaz de entender essa lógica entre o ato, a desobediência e a consequência, então a consciência do pecado é o que nós vemos no Tiago agora. Tiago é muito claro. Eu entendi, eu fui envolvido pelo meu erro, eu quero errar. Alguém já foi impedido por Deus de pecar? Mandou um anjo, não faça isso, não. Alguém já foi impedido? Eu já vi gente orando assim, Senhor, se for pecado, me impeça. Quer dizer, transferiu para Deus a responsabilidade. Isso não vai acontecer. Deus não vai mandar um anjo com uma espada na frente, não faça. Não vai acontecer porque, na verdade, aí é a relação de liberdade de cada um. Né? Todo mundo tem livre-arbítrio. A decisão, Eva, por exemplo, estava lá nos olhos de Deus. Deus vendo que aquilo ia acabar com a humanidade. Deus impediu Eva de pecar? Não impediu. Ela foi lá. E Deus ali olhando assistindo, assim, como assiste você e eu. E não impediu. Ele não impediu ninguém de pecar. A não ser que a gente peça na sabedoria. Mas é outra história. Mas a decisão em si é nossa. É o que diz o texto de Tiago. Ela vai, ela envolve na minha cabeça uma teia que me envolve e eu decido fazer. Isso é o pecado. Então, uma criança, nós temos que entender que no momento ela já tem essa habilidade de reconhecer o que é, o que não pode. Uma coisa é a criança que não tem compreensão alguma, e ela está ali, você percebe, você fala, ela empurra a cadeira. Ela não entendeu exatamente isso. Aí vem a relação dos pais de compreender quando que essa atitude, por exemplo, de empurrar a cadeira não seria só chamar atenção,
não seria só uma atitude de carência. Às vezes tem isso, viu, gente? Tem criança que entende que a disciplina, até física, é um ato de falta de atenção. Sabia disso? Sabe aquela história de sadomasoquismo? Que tem gente que gosta de ter prazer sexual, por exemplo, com apanhando? Tem crianças e muitos filhos que desenvolvem assim: poxa, meu pai não dá bola para mim, eu vou fazer uma coisa errada, não bater só para ficar perto dele. Tem isso, viu? Às vezes a surra ou a disciplina é apenas uma forma da criança verbalizar que ela está carente dos pais. Cuidado. Já vi pais falando assim: ele pediu para apanhar, eu vou bater nele. Como assim? Pediu para apanhar? Não, pode ser que vamos em casa. É falta de atenção, é falta de carinho, é falta de afetividade. E aí é importante que os pais tenham essa compreensão sobre o que motiva aquela criança, aquele ato. Aí é a relação do pai. Por isso que criar é muito mais sério do que esse negócio que alguns acham por aí, né? Que estão vivenciando. Então, a criação é a compreensão da atitude da criança sobre o ato do pecado e sobre o exercício dos pais entender que chegou a hora também de falar de Jesus. Falar do pecado, da consequência e falar da salvação em Cristo Jesus. Eu acredito que o melhor momento de uma criança aceitar Jesus é quando os pais, presentes na relação e educação dos filhos, sabem compreender o momento em que aquela criança já virou a chavinha. Ela já sabe que está pecando e é hora dos pais falarem de Jesus. Seja mais cedo, mais tarde, a decisão é sua. Só que a gente está fazendo uma reflexão, tá? Não estou impondo nada. Estou aqui fazendo uma reflexão de que às vezes é muito mais cedo do que a gente pensa. E essa reflexão sobre salvação, o momento de ser salvo ou não, é para nos ajudar a compreender também o ato da disciplina. Porque se a pessoa não está consciente para apanhar, por exemplo, para ser castigada, então ela não está pronta para ser salva. E se ela está pronta para ser salva, então ela está pronta para ser disciplinada. Uma coisa está intimamente ligada com a outra, né? É isso que eu estou dizendo, sobre o ato da consciência. Na semana passada, a Raquel falou sobre a criança, né? E o ato da disciplina, enfim, a criança em si, ela deve apanhar ou não? E aí, deixa eu só então chegar nesse ponto aqui que nós vamos falar sobre isso. Ó. Então, mas só finalizando essa tela, ó, os pais têm a obrigação de criá-los na doutrina e a outra é a administração. Duas coisas. Criar na doutrina é o quê? Já falamos sobre isso. É o ensino da palavra do Senhor. Longe da igreja, longe da Bíblia, nenhum pai vai cumprir essa tarefa. Os pais longe da igreja, longe da Bíblia em casa, não cumprirão a sua tarefa perante o Senhor. Só tem um jeito de criar na outra. É quando a Bíblia faz parte da educação da família, dentro de casa, e também faz parte da igreja. Criar na doutrina é esse envolvimento com a palavra do Senhor. Por exemplo, tem gente que está achando o máximo decorar versículos. Tem gente que está achando um grande fardo. Tem gente que acha um absurdo o pastor e a igreja proporcionar esse negócio de decorar versículo. Que, aliás, essa semana, o versículo é tão simples, né? Que é João 14,6, que quer dizer o que mesmo lá? Jesus. Eu. Ninguém é o Pai João. Dificílimo esse versículo, né? Tem gente que está achando o pastor um abusador, né? Como que absurdo! Como colocar um negócio de coisa. Tem gente que valoriza ser criado na doutrina. Tem gente que não quer ser criado na doutrina. Nós todos vamos ser continuamente criados na doutrina, né? E criar na doutrina envolve colocar a palavra do Senhor em nosso coração. Rejeitar isso é rejeitar o propósito de Deus. Não é uma proposta da igreja, não é o propósito de Deus. Colocar a Bíblia no coração só tem um jeito, é colocar no mesmo, né? Então, memorizar os versículos faz parte do processo de criar a doutrina, que pais e filhos deveriam ver como uma oportunidade. Amém? E não como um problema. Como assim, né? Bom, eu sei que alguns irmãos vão reclamar, você vai decorar versículos, só ler basta. Então não. Na hora do problema, né? Vai ligar para o pastor ou chama no Google, né? Enquanto deveria estar no seu coração, né? Sim, porque, na verdade, pastor não é para vigiar e ser babá de crente pro resto da vida, não. A maturidade cristã é uma expectativa de Deus para você. Deus espera que você seja capaz de se repreender para você mesmo. Autorrepreensão. E essa autorrepreensão só vem para aqueles que estudaram a palavra e memorizaram no seu coração. Aí o Espírito Santo faz a sua parte, né? A autorrepreensão é o ápice da maturidade cristã. Eu me repreendo, não espero que ninguém tenha que dizer, mas eu já estou pronto
a mudar o meu comportamento, porque a Bíblia é a autoridade sobre a minha vida e eu a conheço, e a coloquei no meu coração. Assim é a autorrepreensão. Muito bem. Doutrina. Demonstração, já falamos. É mudança de comportamento, certo? Admoestar é a responsabilidade dos pais. Os pais têm responsabilidade de dizer não aos filhos ou dizer sim. É responsabilidade que os pais receberam de Deus até uma fase da vida. E isso representa que admoestar é fazer com que, observando um comportamento errado, você vai mudar isso, buscar maneiras de mudar o comportamento. Muito bem. É a ideia de disciplina que nós começamos a falar, então, nas semanas anteriores. Ela deve ser justa, com amor, equilibrada com ensino, exemplo, advertência, correção e consequência. Aqui é um resumo do que a gente falou sobre disciplina. E aí, na próxima parte, que é a questão que eu estava falando agora, antes de entrar no assunto do momento da disciplina, esses dois versículos que nós já mencionamos, aí mencionar alguns versículos para ninguém dizer que nós não falamos das flores, né? A Bíblia é muito clara sobre Provérbios 23:3, não retire da disciplina da criança, não retire da disciplina da criança, não retire da disciplina da... Por que eu estou repetindo isso? Porque tem a ver com a pergunta que eu fiz agora há pouco. Tem a ver com a pergunta que eu fiz agora há pouco, né? Que você deve se lembrar. Qual foi a pergunta que eu fiz agora há pouco no início? Sobre o exercício da autoridade, né? Então, não retire a disciplina da criança, pois se afutigares com a vara, e por isso morrerá. Porque o Senhor corrige o que ama e açoita qualquer que recebe por filho, né? Muito bem. Próximo. O que não faz uso da vara, odeia seu filho, mas o que a ama deve ser do castigo. Desde cedo. Que idade? Raquel? Ela é que você vai entender. Desde cedo o castigo. Provérbios 3:24, né? Quem ama, disciplina com a vara. Quem não ama, não disciplina. Então, odeia. Aqui é bem claro, né? E a vara e a repreensão. Vara, que quer dizer o que mesmo? Vara é a vara mesmo. Não tem que explicar nada. É a vara. Sabe o que é a vara? A vara. Então, a vara e a repreensão. Qual a diferença de repreensão? É uma, né, postura de autoridade. Não sabedoria, mas a palavra aqui qual é? Criança entrega a si mesmo e envergonha a sua mãe. Criança entrega a si mesmo, envergonha a sua mãe. Bem, continua. Falamos sobre inocência e consciência, quando que é o momento disso, né? E aí vem a reflexão, né, que a gente estava falando. Qual a idade para a disciplina física? Quando que uma criança deve começar e parar de apanhar? Quando o filho. Hã? Começa mais em idade. É. Então a pergunta primeira é: um bebê deveria apanhar? Não. Um bebê deveria apanhar? É considerado bebê. Então, essa é a minha próxima pergunta. O que é um bebê? Todos sabem que eu chamo meus filhos ainda hoje de bebê, né? Mas é só uma mera forma carinhosa que eles também não gostam, pra dizer a verdade, né? Eu só chamo em um momento assim, bem assim, de brincadeira, né? Que eles não gostam, lógico, né? Quase 29, né? 26, 27, não parece muito, mais casados com filhos, né? Já não dá mais, porque não são, né? Muito pelo contrário. Afinal de contas, o que é um bebê? Qual que é a idade de um bebê? 2 anos, 3 anos é um bebê? Hã? Bom, a classificação técnica por aí é até 2 anos. Tá? Eu vou ajudar aqui o negócio, que a discussão, né? Por aí é de 2 anos. Até 2 anos é considerado bebê. Não é assim, não? Estou errado? É isso aí. É isso na educação, o pessoal fala mais ou menos, até na questão de exigências e tal, lá, em muitos lugares tem esse rótulo, 2 anos. Está errado esse negócio de 2 anos? O que vocês acham? Alguém pensa diferente? Média 2 anos? Raquel, o que você acha? Fala, me ajuda aí, vai. Você que é a mulher da área da... Tem que considerar o bebê? Hã? 2 anos, né? Inclusive, tem situações que você paga depois de 2 anos, tem coisas que você não paga abaixo de 2 anos, até porque eles rótulam o bebê. Muito bem. Então, se bebê, 2 anos. Um bebê deveria apanhar. Os pais deveriam usar varas no bebê. Lembre-se, uma criança, um bebê tem consciência. Bebê, já que rotulou, bebê igual a 2 anos, certo? Até 0 a 2. Um bebê de 0 a 2 deveria apanhar? Ele tem a inocência e consciência? Eu acho que ele nem tem consciência. Tem consciência ou não? Ainda Não.
Tem consciência? Eles sabem que eles devem fazer, mas consciência assim, de céu e inferno não. Mas a pergunta não é céu e inferno. A questão agora aqui é, apanha ou não apanha? Não. Hã? Não? Bebê, não deve aparecer porque é naquela fase de construção. Você vai ensinando para ele que pode e que não pode. Ah, se colocar a mãozinha aqui, queima. Se você deixar cair aí, você vai se machucar. Esse é o momento que você está instruindo ele. Ele não tem consciência da consequência. Tá. Fala, Do mano. lado sim. Fala, mano, seu. Quer falar na tua mão? Eu acho que é difícil a gente generalizar. É, sim, mas é uma média. Na minha experiência, de Calma, com 2 anos, eu já sentia ele, lógico, né, diante de coisas simples, na idade dele, é coisa simples. Já ele tinha uma consciência da parte dele. Aquilo que eu ensinava, do tipo, mexe nesse vidro que vai fazer dodói, ele já conseguia entender a ação e a consequência. Ok. O Cauã, na mesma idade, ele já não. Ele era absolutamente inocente ainda. Ele entendia o meu não, mas ele não entendia, né, a consequência desse não. Ok. Então, o Rian, ele já não pegou uma chinelada muito. A Tamiris tem filho pequeno, a Laura tem 5, né? E a Luísa tem 3 já. Ih, já passou. Né? Embora para uma mãe deve ser um bebezão, né? E aí, você que está com a situação mais recente, Tamiris? Igual a gente falou, os dois são diferentes. A Laura sempre na repreensão verbal, ela sempre obedeceu. A Luísa, ela já desafia um pouco mais. Então, teve um momento que, por exemplo, no mercado, uma vez, ela tinha quase 2 anos, ela se jogou no chão porque ela queria uma coisa. Naquele momento, só falar não adiantou com ela, então você dá um tapinha na bunda para ela poder entender que aquilo é errado. E repreendeu ela no outro lado. E ela tinha menos de 2 anos. Isso, menos de 2 anos. E a menina, naquele momento, ela nunca mais fez. E a Laura, quando fez a mesma coisa, verbalmente ela parou no mesmo instante, olhou para mim e entendeu o que eu estava falando. A Luísa não. Ela não conseguiu olhar para mim. Ela não conseguia me escutar, ela ficou agitada. Então, eu entendi muito. No caso, a Luísa era um bebê mais. Eu precisei. Ser mais dura. Antecipadamente isso. Então, eu acho que dependendo da idade, cada um é de um jeito, né? Sim. A gente tem que aprender assim, às vezes. E aí? O que acha? Um bebê, nosso critério até média de 2 anos, tem situação que deve apanhar ou não? É? Vocês acham? Quem acha que deve apanhar um bebê menos de 2 anos? Quem acha que deve apanhar? Se for necessário, claro, não há dúvida, né? Quem acha que não deve apanhar? Não deve apanhar. Depois, antes, vocês estão mais em dúvida do que tudo, né? Bom, o nosso critério deve ser sempre consciência. A consciência sobre aquele ato. Isso é o princípio bíblico, tá? Por exemplo, não se deve extrair ou eliminar o conceito de consciência. O simples ato não é suficiente para ser disciplinado. É preciso que aquele ato seja analisado pelo pai e a mãe. Se aquele ato foi um ato consciente de desobediência, que houve compreensão sobre o ato cometido, se houve entendimento sobre a consequência cometida, se há uma afronta, aí a disciplina é cabível. Agora, a disciplina não é a única coisa física, certo? Só batendo, lembre-se que o alvo da admoestação, admoestar é fazer o quê? Mudar o quê? O comportamento, o mau comportamento, certo? Admoestar é mudar o mau comportamento. O que é inadmissível, e aí diante de Deus seria um erro dos pais, é aceitarem e tolerarem o mau comportamento sem que tomem nenhuma conduta, certo? Isso é desobediência do pai. E isso, se fosse fisicamente, Deus ia lá e batia no pai. Se Deus estivesse fisicamente aqui e o pai tolerasse um ato de desobediência consciente dos pais com os filhos, e o pai dissesse, se Deus estivesse fisicamente aqui, vai, então vem cá, vou te dar uma sua aqui.
Você não tem que bater no seu filho? Quem desobedeceu foi você. Então, diante de Deus, os pais que forem tolerantes, forem omissos e permitirem o mau comportamento dos filhos sem uma admoestação, estão pecando contra Deus. Primeiramente isso. Os pais são responsáveis de Deus por não errar sobre o processo de administração, que é: eu sou obrigado de Deus a agir para que haja mudança no mau comportamento do meu filho. Ponto. Certo? Muito bem. Aí, na situação de uma criança e de um bebê, tá? Pode ser que uma repreensão, como a Thaís falou, seja suficiente. Pode ser que faltou exemplo, pode ser que faltou instrução, talvez faltou carinho, talvez faltou mudança de conduta, ou pode ser que precisa mesmo uma disciplina física. E aí, cada um tem que entender. O fato é que você é responsável pelo resultado. Ou você age para mudar o comportamento, ou diante de Deus você está pecando. Se for preciso percorrer todas as etapas do processo disciplinar e administração, faça. Mas não esteja omisso e tolerante ao pecado diante de Deus. Porque diz o texto que nós vemos recentemente: Deus não deixa o culpado por inocente. E esse é o princípio divino, certo? Bom, então, cada um que tem suas crianças, ou filhos, ou netos, ou sobrinhos, ou quem quer que seja, você quer influenciar alguém, basta influenciar. Então, lembre-se, nós somos obrigados, diante de Deus, responsabilizados por mudar o comportamento das crianças, independente da idade. E se um bebê precisa ser disciplinado, que seja, mas antes da disciplina física, existe uma série de outras coisas, certo? Não entenda que o ato de obediência sempre é caso de disciplina física. Quem entende, quem acha isso, está pulando um monte de informações bíblicas. Não se pula do ato de desobediência direto para a vara. Quem faz isso está errado. E aí está praticando um ato de violência. Porque nem Deus faz isso. Nem a justiça humana faz isso. E tem pais que fazem isso, não é verdade? Tem pais que fazem isso. Joga puf, já vai apanhar. Como assim? O que é isso? Isso é violência. Isso é um desacato à autoridade divina e a respeito aos filhos. Né? Vara não é a única forma de disciplina. Amém? Não é. E não deve ser a única. E se for a única, está errado. O princípio é errado, porque Deus nunca ensinou isso. Né? Muito bem. O bebê deveria apanhar? Vai depender da circunstância, da consciência, do ato consciente ou não. E se antes da disciplina física precedeu todas as etapas anteriores que envolvem ensino, instrução, repreensão e então a correção. Bom, uma criança pode fazer o que quiser, mesmo se estiver na inocência? Pode? Não, pode fazer o que quiser. Vai no mercado. Quero uma caixinha de bis. Toma para ficar quieto. É assim? É assim que ensina? Não, ele está fazendo muito tamanho. Ué, dá logo essa caixinha de bis. Né? E aí, o que vai acontecer depois de fazer isso? Adiós, Piquitita, nunca mais. Já ensinou como ele pode obter as coisas através da mãe. Né? Fez uma vez, perdeu o pai, foi lá e deu, acabou a autoridade. Nunca mais. Você vai ter que mudar uma conduta drástica. Agora, tem pai que não tem coragem de dizer não ao filho. Esse pai ou a mãe é um sem vergonha de Deus, desobediente a Deus. Porque nós temos que ser obedientes ao Senhor e mudar um mau comportamento é obrigação. Pais e mães que são negligentes e intolerantes ao pecado estão desobedecendo Deus. Não é isso? Porque Deus limita o nosso comportamento? Limita. Tem hora que Deus fala, chega. E por que pais não podem fazer isso? Pais que atendem às manhas dos filhos estavam criando uma cobrinha. No futuro será um péssimo homem, uma péssima mulher. E quando eles se casarem vai ser uma péssima esposa e um péssimo marido, não é verdade? E criou errado. Que todas as mães têm que ser satisfeitas. E tem gente adulta assim, não tem? Que aprendeu que tudo pode. E aí, acabou, a pessoa não tem mais fronteira. Né? Aí ele vai virar político, vai virar presidente do Brasil, que é outro lugar, e essas coisas não podem fazer tudo. Né? Todos os políticos do Brasil hoje são corruptos, na maioria. Né? É raro você achar um que é que acha. Né? Hoje, na minha opinião, quase 100% do palheiro lá é contaminado. Né? É difícil ter um anjo ali. Né? Muito bem. E aí, muitas crianças têm que ter limite. Não pode fazer o que quer, mesmo na inocência. Agora, uma coisa que eu quero chamar a atenção sobre o processo de disciplina é que, esses dias a Cristina estava conversando a respeito. O
Uma das maneiras mais trabalhosas, mas mais eficientes no processo de disciplina dos filhos, no ato de obediência, assim, e que aí o comodismo nos impede, é o seguinte: a criança pequenininha, ela está lá, vem lá ainda, né, em inocência, consciência, e ela, quando chega aqui na igreja, ela pega a cadeira e faz assim, as pessoas conversando, né? Aí o pai e a mãe vendo isso, fala: para, Joãozinho, para! E ele. E as pessoas conversando e ninguém mais faz nada, porque o barulho do ensino ali. Para, você só apanhar ele. Já viram acontecer alguma coisa assim nessa cena? Já viram essa cena? Com outros personagens de outras cenas, de outras cadeiras, né? E aí tá: para, você só apanhar. Já viu isso? Filme é, né? Excelente ator. É. Aí, é do tipo assim: para, senão eu bater. É a mesma coisa assim, faz mais, né? Por quê? Todo mundo parou para escutar ele fazer barulho. E aí o pai está ameaçando, a mãe ameaça, vai bater, ó, o papai vai conversar com você, você fizer de novo, você fizer de novo, ele. Os pais, quando você fala com uma criança, mesmo ele inocente, ela olha para o seu rosto. Olha porque ela quer atenção. Muito bem. Aí o pai fica ameaçando, a mãe fica ameaçando, e ameaça. Aí chega em casa e esquece. E aí? Qual é a melhor estratégia? Agora eu vou desafiar a percepção de vocês. Qual seria a estratégia mais adequada numa situação como essa? Pegar uma criança e sair com ela e ia conversar com ela. É isso? Sozinha. Pega a criança, põe a cadeira no lugar e explica para ele por quê. E chegar em casa, você ainda vai fazer dar um recurso para ele não esquecer mais. Mas acima de tudo, que seja repreendido na hora, que a criança esquece. Eu acho que tinha que levar e sair com ele. Vamos pensar. A primeira estratégia sábia é o quê? Para a criança. Fala assim. Diante desse exemplo, eu acho que o pai e a mãe têm que pegar essa ação que essa criança está fazendo e ir num lugar reservado, e nesse lugar reservado já disciplinar a criança, né? Dizendo para ela: ó, te tirei de lá porque você fez errado, foi isso não aquilo. Eu acho chato também, eu acho que fica tão constrangedor para a criança, ela de repente você está ouvindo a mãe do pai da mãe na frente de todo mundo, que hora que o pai da mãe aprende na frente de todo mundo. Acho que tem que frear, leva para um lugar reservado e na disciplina. Em relação a fazer isso em casa, não é a área, não, mas uma vez até na escola, uma professora, ela disse, talvez o Carlos estava no primeiro ano, talvez no ano passado, com 7 anos de idade, que é normal que quando a criança chega em casa, ela passa uma inteira na escola, a criança chega em casa e você perguntar o que você fez hoje, ele não lembra. Então, cientificamente, é comprovado que a criança não esquece. Então, se você for disciplinar quando chegar em casa, muitas vezes a criança mesmo vai ouvir a mãe, ou vai apanhar e vai ir Associar as coisas. associar a consequência. Não, lá eu estava falando, né? É praticamente o que ela falou. Eu ia parar, né? Lógico, porque ele ia ficar dentro com aquilo, tá? Olha, eu ia já ali pegar, olha, não pode fazer isso, e pegar e deixar ele comigo. E depois, né? E usar uma autoridade. Ela fala: você vai ficar aqui sentado quieta aqui agora. Depois, não pensar que não se pode repetir nem nada, mas primeiramente frear. Porque é muito comum a gente ver, não só esse comportamento, como vários. O pai ali, igual todo mundo conversa, numa festa, num almoço de escola, na sua casa, e o pai fala 10 vezes, a criança ali fazendo, subindo aqui, ou pegando coisa do gesto de livro, e fala 1000 vezes, e não sai nem do lugar, ele fica ali. Eu acho que a primeira coisa a gente, né, daí, dependendo da idade, óbvio, deve ser uma criança pequena na situação, então você já paralisa aqui na situação ali. E aí? Qual a conclusão? Vamos imaginar que essa criança é tua. Não importa agora quem é pai, quem não é. Vamos imaginar que essa criança é tua, tá? Esta criança é sua e é ela que está fazendo esse barulho no contexto da igreja, seja depois do culto, e ela está arrastando a cadeira. Você faria o quê?
Você já viu criança continuar fazendo isso e o pai e a mãe falando? Falando de longe, não quero, para, não quero. E já começa a olhar. Tem criança desse tipo que se vai na sua casa, ela é muito legal, né? O que você acha? Você agora está recebendo a visita. Você está recebendo a visita. E a criança daquela pessoa que está indo, né, da família que foi visitar, ou da mãe, do pai, essa é a criança que está na sua casa agora, né? E lá não é a cadeira, ou pode ser a cadeira, ou qualquer outro objeto, ela está tendo a mesma atitude. O que você acha? Legal? É muito legal, né? Você agora que recebe essa criança como visita em casa. Você é o dono da loja, ou do mercado, ou responsável. E é essa criança com esse tipo de atitude que está lá agora. O que você acha? Você é o professor da escola, da classe. E esse é o aluno que você tem ali na sua frente. E aí? Bom, pensando sobre os pais. Qual a atitude dos pais? Em primeiro lugar, eu acredito que... Qual é o princípio de admoestar mesmo? O que significa admoestar? Mudar um mau comportamento. A mudança de um mau comportamento, ela tem dois princípios, dois motivos. Primeiro, mudar a própria vida, certo? A criança, o filho. Mas, ao mesmo tempo, ninguém tem desculpa para criar um problema com a sociedade. Ou seja, ninguém é livre para fazer o que quer com a sociedade. Se a gente vive numa coletividade, uma das coisas de mudar o comportamento é que os nossos filhos não podem ser um estorvo, um lixo, um problema para a sociedade. Ou pode? Nós temos que achar que a sociedade tem que engolir a criança que é um mau exemplo? Não. Nós temos duas razões. Primeiro, eu quero mudar o comportamento do coração da criança. E segundo, eu não quero que meu filho seja um problema na sociedade, seja na igreja, seja na escola, onde quer que seja, na visita, não quero que seja no mercado. Então, dois motivos. Preservar o coração da criança e preservar a sociedade, certo? Pensando nisso, qual a atitude primária? Primeira atitude. Instruir, né? Hã? Instruir o que é certo e o que é errado. Não, é no ato, na hora do ato. Fazer o que na hora? Não, só não. Alertar, né? Alertar uma vez. Então, mas aí vem a questão. Aí vem o pensamento da coleção. A melhor e mais urgente decisão que os pais têm que tomar naquela hora é separar a criança da cadeira. Imediato. Porque você tem dois alvos. A criança e a sociedade, certo? Você não pode continuar agredindo a sociedade. Se você ficar de longe, então eu estou aqui, estou conversando, ocupado, e a criança está lá, e ela está fazendo arte. E de longe eu falo, todo mundo aí, vocês aí, ô Joãozinho, para! E todo mundo sendo atrapalhado, certo? E para! Você vai ficar, eu estou lá e a criança aqui. Não, eu já estou cometendo um problema, eu estou agredindo a sociedade. Porque eles não têm obrigação, ninguém que tem obrigação nenhuma de suportar o meu filho disciplinado, tem? Não, ninguém. Então, a primeira atitude do pai e da mãe naquela hora é parar e vir e separar a criança da cadeira. Primeira ação. Primeiro, naquele momento, não. Cadeira não coloca a mão. Nós não estamos provocando mudança de comportamento? A mudança de comportamento visa também a sociedade, mas visa também a mudança do coração da criança. Imediatamente pelo seu exemplo e ação, se ela tem uma fase ainda próxima da inocência, ela vai compreender que o não é para com a cadeira. Instrução vem antes e a prevenção vem antes do que é disciplina na vida. Eu discordo, e não é bíblico, e não é divino, que fez isso tem que apanhar. Não é divino, não é bíblico, não é sensato, não é recomendável. Se você chegar e pegar a criança e ela bater, você está errado. Você está abusando da autoridade e se furtando a cumprir todas as etapas que estão na Bíblia sobre o processo de disciplina. A Bíblia é muito clara. Está na regra, Arnaldo. Está lá. Primeiro ensino, repreensão, correção e instruções. É bíblico. 2 Timóteo nós vemos aqui. Portanto, os pais que forem de imediato para a disciplina física estão sendo abusivos da autoridade. Estou errado? É bíblico, irmãos. Não tem que discutir. Deus faz assim. A primeira coisa é, nós temos que mudar o comportamento, porque eu quero mudar o coração da criança, e mudar o comportamento em relação à sociedade. Eu estanquei na hora. E aí, esses dias, até a Cristina, falando com os meus filhos sobre os nossos netos, eles também estavam fazendo assim, por exemplo, palavra, né? Bruno, Camilo, Léo, Senati, às vezes os netinhos
estava fazendo alguma coisa, e eles estavam nessa linha, não, para, você não vai começar. Aí a Cristina falou, olha, sensatamente a Cristina chegou e falou, olha, e se vocês fossem lá e parassem a ação, antes de falar, sem falar de longe, falem no ouvido, falem de perto. Sabe qual é a dificuldade disso? A dificuldade. Ah, não, você está fazendo. Para! Não é mais ou menos assim? É? Do quê? Ó, deixa aqui. Essa ação, que chama-se prevenção disciplinar, é a que mais funciona nesse nível lá. E essa é a história. Por isso que eu acho que os pais têm que ter vitalidade. Porque muitas vezes a principal e a primeira relação é aquela de ir ao encontro do problema. Estanca o problema. Para na hora. Interrompe. Aí ensina. Se houver repetição de conduta, aí são as demais atitudes. Mas a primeira é parar, mau comportamento, imediatamente. É triste quando você vê. Tá bom? É, tá bom. O 5, inclusive. O 5 depois? Passou no 2 anos. É triste quando você vê pais falando de longe com os filhos e os filhos continuando mau comportamento. Isso significa que quem tem que apanhar é o pai e a mãe. Lógico, não sou eu que vou bater, mas Deus vai. Porque ali, o culpado foi tido por inocente. E desobedecer uma ação direta de Deus. Então, a criança pode fazer o que quer? É claro que não. Ao fazer, significa que os pais estão sendo obedientes a Deus. Deveria ouvir não dos pais? Claro. Se não, que história é essa? Filhos que não aprenderam a ouvir não, ou que os pais existem para tudo, é um péssimo pai e certamente passa pela disciplina de Deus. Tá, chega a acabar hoje, né? Só rapidinho. E como que fica o comportamento das outras pessoas? Por exemplo, você deu exemplo, se recebe uma visita e o pai Ok. não acontece nenhum, e o garoto só... Você é o que está recebendo a visita. Estou recebendo. E aqui está me incomodando muito. Certo. Ou aqui na igreja, ou seja, no mercador da loja. Ok. Como que eles se comportam? Muito bem. Repreende o pai, repreende a criança, fica Ok. quieto, Muito bem. engole. Uma boa pergunta. Primeiro eu vou dar um exemplo. Não, antes de eu responder, vocês acham que vai fazer o quê? Você é o que está recebendo a visita. Olha, depende do contexto. Por exemplo, vou dizer uma coisa. Se é na igreja, eu interrompo primeiro, eu sou o pastor ou o que está na igreja. Para mim, existe uma questão do tipo assim, esse local é a casa de Deus. Não é a casa da mãe Joana e nem da sogra. Criança que faz bagunça na igreja deve e deveria ser repreendido pelos pais. E se não for, deve ser interrompida a ação daquela criança por quem estiver mais perto. É uma questão de respeito a Deus. Eu não estou dizendo que a gente tem obrigação de disciplinar ninguém. Ninguém é disciplinar. É o que eu falei sobre interromper o mau comportamento. Se tem uma criança perto de você, no seio da igreja, fazendo bagunça, você tem que interromper o ato. Não com violência, não encosta não. Não encosta não. Na criança não. Mas se é a cadeira, para a cadeira. Se ele está correndo, fique na frente. Qualquer coisa. Mas na igreja, na casa de Deus, nenhuma criança tem o direito de fazer o que quer. E todos os adultos são responsáveis por isso, por conta disso. E eu estou dizendo isso porque é inadmissível que na casa de Deus, que é sagrada, que é um lugar reservado para o Senhor, qualquer um faça o que quer. E se os pais são tolerantes, aqui dentro não. Na casa do Senhor é lugar onde nós temos que ter reverência, temor. Inadmissível criança correndo no seio da igreja, certo? Uma questão de respeito e reverência. Amém ou não? E aí os pais têm que entender isso como algo que nós temos que colocar na cultura das crianças e dos filhos. Aqui é um ambiente sagrado, é lugar do Senhor, é a casa de Deus. Ninguém deve perturbar a casa do Senhor. Você pode ler um salmo, só é a mesma coisa. Aqui, ninguém. E os pais são os primeiros. E todos os demais da igreja devem coibir. Lembre-se, não põe a mão na criança. Não coloque a mão na criança que não é seu filho. Não coloque a mão. Não ser assim, carinho e tal. Dizendo sobre ato. Mas impedir, impeça. Aqui não é lugar de bagunça, certo? Agora, na sua casa. Se é na sua casa, só respondendo o que o Isol perguntou. Se é na sua casa, se é na minha casa, vamos imaginar que tem uns negócios lá de cristal. Não tem. E a cristal naquela direção, vem na frente. Não, cristal nas minhas costas, a criança na minha barca. Eu impeço.
pai. Eu não vou pau nele, mas vou ficar de barreira humana. Vou fazer barreira. Se isso for um prejuízo. Agora, se for uma coisa lá, tudo bem. É uma questão de conceito. Mesma coisa, se eu for na loja, se for a loja minha, eu vou impedir que ele acesse aquilo que me está em responsabilidade. Agora, é lamentável que o pai e a mãe vejam isso e ainda não tem a história. Né? Isso dá pano para muita maneira, né? Estou respondendo. Bom, que Deus nos dê aí, mas a disciplina deve ser proporcional ao nível da consciência da criança. Amém? Que Deus nos ajude a agir com maturidade nessa relação. Vamos lá. Bom dia, igreja. Bom dia. É bom que eu estou lá com os embaixadores, né? A aula é muito boa, muito proveitosa. Mas, por outro lado, é ruim porque eu não sei o que está acontecendo aqui, né? Está falando de disciplina, de criança, e eu não estou sabendo o que está acontecendo. Mas, com certeza, tenho certeza que está sendo uma aula muito proveitosa, muito boa, né? Principalmente sobre família, disciplina, crianças, e que Deus venha nos abençoar para que nós possamos aprender cada vez mais a palavra do nosso bom Deus. Amém? Vamos nos colocar em pé. E já em pé, né? Aquele incentivo de sempre, de toda semana, né? Para nós memorizarmos, colocarmos a palavra de Deus no coração, né? Guardarmos a palavra do nosso Deus. E falando nisso, alguém lembra qual que era o versículo da semana? João 14:6. João 14:6. E qual que é o versículo? Quem pode falar? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ó, falaram até em conjunto agora, hein, pastor? Falaram até em conjunto. Vamos falar mais forte agora? Todo mundo, vai. Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14:6. Muito bom, hein? Esse não precisou nem colocar o versículo, hein? Todo mundo já sabia de cor. Muito bom isso, né? Nós, como igreja, estarmos realmente guardando a palavra do nosso Deus em nosso coração, memorizando, né? Para que no momento oportuno nós possamos realmente falar de Deus para as pessoas que carecem, né, de Deus em suas vidas. Amém? E já lembrando, né, a igreja, para nós memorizarmos o próximo versículo durante essa semana, que é esse que está aí na tela, né? Que é o versículo de João, capítulo 14, versículo 27. Alguém conhece já esse versículo? Pode falar. Não se turbe o vosso coração, mas não se turbe o vosso coração. Oxe. Não, deixe-os a paz. A minha paz vos dou. Não vou a dor como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. João 14:27. Ó, o pastor está afiado, hein? E aí, mais alguém já conhece o versículo? Alguém conhece? Vou dizer de novo, deixe-os a paz. A minha paz vos dou. Não vou a dor como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. João 14:27. João 14:27. Mais alguém sabe de cor? Antes de eu colocar na tela? Não? Então vamos lá. Vamos falar todos juntos primeiro o versículo e depois a sua referência. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou a dor como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. João 14:27. Ok? Então esse será o versículo para essa semana. Leiam, memorizem, para que no próximo domingo nós possamos citá-los aqui sem precisar colocar na tela. Amém? Então vamos partir para o
encerramento da nossa escola bíblica dominical, com louvor. E enquanto nós estivermos louvando ao nosso Deus através desse cântico, celebrar com júbilo, também é o momento de nós entregarmos os nossos dízimos e as nossas ofertas. Louvemos ao nosso Deus. De abertura, do nosso mês de missões. Então vamos nos fazer presente, para que nós possamos juntos louvarmos ao nosso Deus para esse mês que tenho certeza que será uma bênção em nossas vidas, que é o mês de missões aqui na IBI. Lembrando que nós teremos um pregador especial hoje, não é isso, pastor Tomé? Que é o pastor Eliel. Então não percam o culto de hoje. Lembrando também que às quartas-feiras os pastores estão aqui reunidos, a partir das 20 até as 21h30, e também eles têm agenda ali no corredor e os irmãos podem ter ciência e o telefone deles e os horários. Alguns eventos na nossa igreja, então lembrando que é o mês de missões, mas no dia 22 e 23 de setembro é a conferência missionária. Então no dia 22, no sábado, 23 de setembro, é a conferência missionária aqui na nossa igreja. Quer falar alguma coisa, pastor, sobre isso? Não. Não? Claríssimo. Ok. Tá sério ali, né? Lembrando também sobre a nossa reunião de oração, eu costumo dizer aqui, incentivar a igreja, que não é o Ministério Kadosh, essa reunião de oração não é só do ministério, é para a igreja. A igreja tem que orar. Então, que todos possam se fazer presente aqui na igreja, porque uma igreja que não ora não cresce. Então, que nós possamos estar aqui presente nessa reunião, que é dia 1º de setembro, um sábado, às 16 horas. Lembrando também do passeio, que nós teremos no dia 7 de setembro, um feriado. Já tem alguns outros detalhes, pastor? Aqui eu tenho a lista aqui, e você vai dizer só sim, tá bom? O não, nós não estamos aceitando. Certo? Então, por favor, na saidinha aqui. O lugar é muito bom, além dessa piscina maravilhosa,
Tem um rio cristalino, você pode nadar se quiser também. Tem um ambiente agradável, que a gente procura ter um local fora da música, porque a gente está vendo muita gente guiando, está querendo dançar, axé. Então a gente vai num lugar bem afastado, bem legal. Então, por favor, dê o seu nome para mim saber mais ou menos quantas pessoas vão, tá? Isso, então é no mesmo local, né? Isso, No mesmo sindicato lá dos metalúrgicos, já está ligado. E aí, como o pastor falou, antes de sair, coloca seu sim lá, né? Não pode colocar não, põe seu sim, para a gente ter, né, informações de quantas pessoas vão, né? Para poder organizar melhor esse passeio que nós teremos no dia 7 de setembro. Lembrando também sobre o Acampa Dentro, né? Do Ministério Infantil. Agora o tema está certo, Lúcio? No vídeo passado estava outro tema lá. O tema é missões, exatamente porque nós estamos no mês de missões. Então todos os eventos, né, que nós teremos na igreja vai tratar do mesmo tema, que será missões. Então no dia 14 e 15 de setembro, né, um evento aí para as nossas crianças, o Acampa Dentro, tá? Aqui na nossa igreja, 14 e 15 de setembro. Lembrando também do nosso evento de encontro de casais, que vai ser no dia 29 de setembro, às 19 horas. O tema: uma só carne, uma só carteira. E os nossos aniversariantes da semana, né, que é a Cida, que fez no dia 20, junto com o pastor Geraldo, e também o nosso querido Roberto. A Cida está aí não, né? Gordinho Roberto. A Cida não está, o Roberto está ali. Robertão, graças a Deus por mais um ano de vida na sua vida, né? Nós demos parabéns a ele no grupo, mas nada melhor do que dar o parabéns aqui presente, né? Depois no término do culto, dar um abraço nele, né? Cumprimente por mais um ano de vida, uma bênção na vida dele. E o pastor Geraldo, né? Que também fez esse dia 20, graças a Deus por isso. E eu gostaria de chamar os dois aqui à frente, já que a Cida não está, né? Obrigado. E já chamar o pastor Antônio para vir aqui, a gente vai orar por eles. E é claro, quando a gente tem pastor aniversariando, né? Sempre tem uma lembrancinha. A passagem aérea para Batatais. A gente não pode esquecer da lembrancinha dos nossos pastores aqui da igreja, que é sempre uma bênção em nossas vidas. Então, convidar o pastor Antônio para orar pelos aniversariantes e também pelo encerramento da Escola Bíblica Musical. Senhor, obrigado por esse tempo na tua casa, obrigado pelo ensino, por toda a parte do culto, as aulas, profetas, o cântico, que tudo tenha sido para a glória do Senhor. Damos graças pelos aniversariantes, a Cida, o Roberto, o pastor Geraldo, a cada um o Senhor conceda mais um ano de vida, com a bênção do Senhor, e dê a eles, ó Deus, que seja uma semana de bênçãos maiores ainda na sua presença. Obrigado, Deus, por tudo, toda a programação da igreja, que o Senhor possa estar no controle de cada uma delas e tudo seja para a glória do Senhor. Pedimos a tua bênção ao retorno dos nossos lares, guarda-nos, proteja-nos, eu te peço e agradeço em nome de Jesus. A graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo estejam sobre todos nós, agora e para todos sempre. Amém. Amém. Que Deus abençoe. Só um pouquinho antes de todos saírem. Antes de todos saírem, só uma palavrinha rápida. Obrigado, igreja. Algumas coisinhas rápidas aqui, eu gostaria de atenção de todos. Primeira coisa, dentro dessa questão de missões, colocamos ali perto do painel ali de folhetos, duas folhas. Uma delas é a lista dos missionários que a igreja apoia. Ali você tem a lista dos que já estavam incluídos na igreja até fevereiro e os que foram incluídos a partir de fevereiro. E aí então tem a lista, 19 numa lista e mais 8 na outra. E do outro lado, a lista ao lado, é um resumo de janeiro até agosto de todas as entradas e saídas para missões. Está ali do lado, você pode olhar quanto entrou e quanto saiu e a diferença. Você vai observar que o que está acontecendo é o seguinte: não tem entrado valor de missões suficiente para mandar para todos os missionários, né? Então esse é o nosso desafio,
para que cada um considere diante de Deus o quanto você participa da obra missionária e a gente possa investir para que missões tenham, as ofertas sejam realmente enviadas para o missionário. Lembrando que cada centavo, cada real que entra com destino missões, vai exclusivamente para os missionários. Não é usado em nada para as finalidades da igreja, assim como as demais finalidades, né? Então, missões, o que entra para missões, vai 100% para os nossos missionários. Então, o desafio é, olhe lá, olhe por cada um, saiba quem são, onde estão e também participe, tá bom? Esse é o primeiro aviso. O segundo aviso, sobre o CFT, o Centro de Formação Teológica. Na terceira semana de setembro, nós teremos aqui, excepcionalmente, uma semana de aulas com línguas originais, hebraico. Durante uma semana, à noite, o pastor Mauro, que é professor dessa área, está vindo para dar a aula de segunda a sexta-feira sobre hebraico. E com essa uma semana de aula, você é capaz, em seguida, você estará capaz, habilitado, para pegar o texto original, estudar a parte do dicionário e conseguir interpretar algumas palavras. Portanto, se você quiser aprender naquela uma semana, segunda a sexta, das 7h30 às 10h30, na terceira semana de setembro, participe. Nós estamos vendo se será a terceira ou a quarta semana. Mas para que essa aula aconteça, até por causa dos custos, nós precisamos ter pelo menos 10 alunos. Senão nós vamos cancelar essa matéria. Por causa dos custos que ficam inviáveis, que a igreja tem que cobrir as despesas da vida do pregador, do professor, as despesas dele aqui. Então, se a gente tiver 10 alunos, não teremos como ter essa aula, que é uma oportunidade ímpar. Todo mundo da igreja, independente se quer ou não fazer o curso, deveria aproveitar. Então, queremos saber qual é o custo disso. R$70 para participar. Por que R$70? É para ajudar a compor as despesas da vinda do professor. Então, apenas R$70 que será a apostila e participa daquela aula. Se você tem interesse, fale conosco o mais rápido possível. Será uma semana especial. Depois, lá para outubro, alguma coisa assim, ele virá para dar grego, né? Mais uma semana também. Então, se você tem interesse, fale conosco o mais breve possível, que a gente possa formar essa turma. Bom, terceiro aviso é a questão seguinte. Nós recebemos uma proposta ontem de locação para o terreno da nossa igreja. O terreno que está aqui no bairro, um corretor conhecido nosso, que falou, tem interesse de alugar o terreno? O terreno da igreja, não sei se vocês não sabem, está ali parado, sem dinheiro para a gente fazer a obra. Ou seja, está lá, fizemos as trocas de fundação, e houve uma proposta de que fosse alugado por um período de 3 anos para o estacionamento. O inquilino vai lá e faz o que ele tiver que fazer, ou seja, põe lá o piso que ele quiser, põe lá para o uso pessoal, e depois de 3 anos ele remove o que fez. Então é a obrigação da lei do inquilinato, você faz o que você tira. Você, o que ele quiser, ele tira. Não afetaria em nada o nosso projeto futuro. E a proposta é R$4.000 mensais. Com esse valor em 3 anos, somaria 144 mil. Somado aos 100 mil que a igreja mais ou menos tem em caixa, daria por volta de 250 mais as ofertas que a igreja está encerrando. Nem só, Alex, que a igreja tem por volta de 100 mil. Né? Então, 100 mais uns 140 e pouco, mais do que a igreja juntar, mais do que a igreja juntar, nós teríamos o necessário para fazer a primeira etapa, que é o subsolo, garagem, futuramente o prédio. Então, a proposta foi ontem, e ele quer uma resposta mesmo, se queremos ou não colocar a locação. Se a gente não tiver isso, provavelmente vai ficar mais tempo sem mexer, porque nós temos que juntar 250 mil sozinhos. Com essa proposta, talvez em 3 anos, nos ajuda a levantar o que o dinheiro precisa para fazer o projeto daqui a 3 anos. Então, gostaria de ouvir a opinião dos irmãos. Se os irmãos da igreja acham que seria uma boa oportunidade de receber esses 4 mil, colocar no caixa de construção, como vai ser feito. Oferta para construção é para construção. Se o terreno for alugar, o valor da locação vai para construção. Se fizer essa poupança acelerada com a locação, se os irmãos acham que é uma boa oportunidade ou não. Como o assunto surgiu ontem, e ele tem um inquilino interessado e quer saber se amanhã a gente pode alugar ou não, surgiu essa urgência. Senão a gente deixaria pensando e tal. Mas a gente tem que dizer para ele, hoje ele tem um não. Se a gente não disser assim, ele vai procurar outra opção amanhã. Eu não sei se é interessante os irmãos considerarem isso, local o terreno, até pelos 3 anos, o imóvel vai, o dinheiro vem para o caixa, construção, para essa finalidade. Os irmãos, se acharem interessante, falem comigo, e à noite eu vou fazer a mesma pergunta, até para que todos saibam dessa informação. Amanhã, se não houver um consenso, eu vou dizer não para ele, porque eu represento a vontade da igreja. Se a igreja achar que não deve, eu vou dizer para ela, não, a igreja não quer, mas se a igreja achar interessante,
quero saber da sua posição, até a noite a gente saber sobre isso. Bom, então pense, se quiser perguntar alguma coisa, quando é só brincar, fique à vontade, certo? Tinha uma quarta coisa, deixa eu ver. Isso, CFT. Lembrei, os versículos, né? A Silma, o Conselho Kadosh fez esses corações com os versículos, né? E aí, Silma, quer explicar como funciona aqui, por favor? Faça da igreja. Bom, aí ao plural, essa primeira fileira, que esses versículos eles estão por fora, são os versículos que nós já memorizamos. O coraçãozinho ali de cima, que os irmãos estão vendo, o versículo ali figurado, é esse que a gente vai memorizar durante essa semana. Os demais, que os versículos estão escondidinhos, são os que a gente ainda tem como desafio. Então, é só para ficar um lembrete daquilo que a gente já memorizou, do versículo que a gente vai memorizar durante a semana e dos demais que a gente ainda vai ter por vir para memorizar. Né? E fica aí lançado esse desafio para a igreja, né? Em cada coraçãozinho ali está o Salmo 119 e 11, por isso a importância desse desafio, né? Se a gente não tiver o versículo guardado, como que a gente vai conseguir ter o discernimento para não cometer algo errado e pecar contra o Senhor, tá bom? Bem, e o versículo dessa semana, para decorar, guardar. 14:27. Deixe-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou dar a paz igual o mundo dá, porque o mundo não dá paz nenhuma, né? Por isso Jesus fala, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Aí é a diferença entre a paz que Cristo dá e a falsa paz que o mundo oferece. Esse versículo fala sobre dois tipos de paz. A paz do Senhor Jesus, que é aquela que resolve, tira a ansiedade, e a falsa paz que o mundo dá, que não resolve coisa alguma. Esse versículo fala sobre paz, não deixe de decorar, tá bom? Muito bem, durante a semana o Kadosh estava lembrando os irmãos na rede social aí sobre o versículo, não deixe de decorar, tá bom? Que Deus abençoe, até a noite. Mais algum recado? Só rapidinho. Então aqui a divisão do nosso time, a gente vai fazer um grupo, certo? E vai colocar esses nomes aqui que durante a semana, aliás, semana no mês, nós vamos estar trabalhando em missões o mês inteirinho, né? Hoje é a abertura e a partir do domingo que vem já começa os trabalhos de missões, certo? Aí nós vamos formar um grupo no WhatsApp, como foi dividido o time, vocês vão ver no seu grupo que você pertence, tá bom? Já está tudo dividido aqui. E teremos algumas atividades durante o mês, perguntas após a escola dominical. Então já vão olhando aí as fotos, o nome, né? E vocês estarão conscientes. Quem não está no grupo da igreja aqui, que tem o WhatsApp, mas não está no grupo da igreja? Tá, Rita? Não. Então, vocês podem me dar depois o WhatsApp de vocês. E a gente vai colocar, já está o nome de vocês direitinho nos grupos aqui divididos. Tá bom? E também, nós temos aí as fotos, né, dos missionários, ali o nosso tema, nosso versículo-chave, que também deve decorar para a gente ter no nosso coração aquilo que nós estaremos fazendo durante o mês.